Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Modo Copa. Já estamos no ar aí, já podem acompanhar a gente lá no YouTube toda terça, quinta e domingo. Chama a família, chama os amigos. Você sabe que o nosso papo é futebol, é vestibular, é o dia a dia de vocês, então sejam bem-vindos. Hoje estaremos na seleção de Iraque e Noruega. E para falar um pouquinho melhor, terei um time sensacional aqui com a gente hoje. Sejam bem-vindos, tudo bem, Gustavo? Oi, meu amor, tudo bom? Galera junto aqui reunida, estamos no Modo Copa. Tarek, Luana, a gente vai debater sobre geopolítica, a gente vai debater sobre história, petróleo, tá aí a química do petróleo, a gente vai debater muita coisa aí boa para você, vestibulando, que está se preparando aí para o Enem, para o UERJ, vem junto com a gente. Muito obrigada. Tudo bem, Tarek? Seja bem-vindo. Fala, Luíque, fala, rapaziada. Gente, que a gente tem uma discussão muito saudável, muito positiva, que a gente não se ofenda mutuamente. Ah, não. É uma coisa que a gente é muita gente, ó. Amizade, E, de amizade. manter a amizade e lembrar a todos vocês que a gente tá aqui gravando no estúdio Janote. Obrigado aí pela oportunidade, rapaziada do estúdio. E que a gente tá usando aqui o uniforme cedido especialmente pro nosso modo Copa. Quintino Futebol Clube, vocês estão sensacionais, hein? Pô, top, cara. Camisas maravilhosas, dos mais diversos tipos que vocês possam imaginar. Então é isso, tamo junto, rapaziada. Arrasou. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada. Muito obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui. Que seja incrível, acho que vai ser muito divertido, vai ser muito engraçado. Eu tô com um timaço aqui do meu lado. E é isso, vambora. Gente, bate bola rápido. Antes da gente falar aí de vestibular, que a gente sabe que a gente entra num buraco muito grande, né? Futebol. Palpite assim. O que vocês acham que vai rolar nesse jogo? Quem vai ganhar, quem vai perder? Vai ser um jogo péssimo, né, cara? Jura? Pô, Noruega contra Iraque. Noruega Todas tem uma as seleção vezes maneira, ele critica, tá? Noruega... cara, é impressionante. Não, mas é porque eu sou escalado para os jogos mais absurdos que a gente pode imaginar, né? Eu tô sempre nos jogos mais exóticos. O outro é México também? e Coreia do Sul. Não, Curaçao não estive. Curaçao não estive. Falando isso. Pô, tem orgulho da Jordânia. Só pra dar aproveitar a oportunidade, você reclamou do que você é escalado, vai sair não, já saiu o episódio México e Coreia do Sul, que foi que a gente gravou juntos. Então quem não assistiu, vai lá procura ali nos últimos vídeos. Né? Maneiraço. Foi muito legal e é isso. Então, muita história, muita química. Marquinhos de português estava com a gente, então corre lá e assiste. Arrasou. Chamadinha online. Bota lá nesse vídeo assim, ó. Vim pela Luana. Isso. Bota isso. E deve ficar o link aqui, ó. Eles vão botar o link pra vai ter que colocar, agora se vira! Vai ter que botar aqui, ó, o link. Ou aqui, ó. A produção não chamar de novo. Falaram no meu ponto aqui que a gente tá, ó, frito. Mas você acha que vai ser ruim o jogo? Falando sobre futebol, né? A seleção da Noruega tem uma geração bem maneira, né? Tem um Haaland, que é um centroavante de destaque no futebol mundial. Tem o Odegaard, que é o camisa 10 do Arsenal, né? E que é um moleque que com 15 anos ele subiu a profissional no Real Madrid. E ele era tratado como joia, como o novo Messi. Então, assim, ele demorou para, de fato, conseguir se destacar no cenário internacional. Mas esse ano ele tem a chance de ser campeão da Champions pelo Arsenal e campeão da Premier League. Então, ele é um dos pilares do time do Arteta. Então, cara, se você não falasse, eu não ia fazer, não tinha a menor ideia que ele era norueguês. Eu também não sabia. Né? Eu também não sabia. Sensacional. Ele tá zicando nesse momento. Talvez ele machuque, né? Nem vá pra Copa. Aí, foi mal, Odegaard. Ele vai fazer um péssimo jogo contra o PSG, né? Pois é. Nesse momento, a gente ainda não sabe quem ganhou a Champions League. Quando esse vídeo talvez vá pro ar, a gente já tem o vencedor da Champions League. Pode ser, é possível. Você acha então que vai ficar a conta quanto? Então acho que a Noruega vai vencer de forma fácil, talvez 3-0. Cara, eu também acredito, né? A Noruega parece ter um time mais estruturado que o Iraque. O Iraque passou pela repescagem. Foi, se eu não me engano, contra a Bolívia. E ganhou ali sofrido, mas ganhou, tá aí. Então também acredito que vai dar a Noruega nesse... Mas tu tá falando isso por causa da tua família. Fala aí, que tu é norueguês. Verdade. Tu é norueguês, né, cara? Ele é primo do Ferrugem, mas também a família vem da Noruega. Mas não era Fábio Porchat? Agora você é parecido com... Mas também eu ia falar branco, tu é parecido com o Monte. É da Noruega, né? Pessoal, mas não é verdade? Aí, eu pareço com Ferrugem, eu pareço com o Fábio Porchat. Ou com um viking poderoso. Muita coisa, né? Ou, já me falaram também, Michel Teló. Ele gosta eu não desse, acho, não. Eu gosto de Michel Teló. É só por causa da cor do cabelo. Piadinha agora, né? Qual é a sorveteria do Michel Teló? Lá vem. Essa ideia. Ice, eu te pego. Ice.
A gente pausa. pode cancelar. Anyway, eu posso ir embora. Fala sobre a sua origem da Noruega, por favor. Muito bem. Origem escandinava, família Svraisviker, né? Svraisviker? Você não tá inventando isso, eu sou maluco, irmão. Eu sou maluco, é óbvio que... Sabe o que me lembrou? A gente não é o norueguês, né? Vovó, pô, a gente tendo dificuldade para dormir, tendo que fechar tudo, porque Noruega, né, a localização latitudinal da Noruega, ela é uma localização de uma elevada latitude. Então, nesse sentido, durante o verão, a gente tem o fenômeno do sol da meia-noite. Em algumas partes, eu lembro que lá na cidade onde eu nasci também, tinha o fenômeno... Cara, sai do personagem. Tá falando a verdade, né? O quê? Ele tá mentindo, os brasileiros. É óbvio que ele tá mentindo, cara. Não, mas a parte gente, do... Não, que isso, aqui é conteúdo O melhor sério. é que a Luíque acredita, cara. É sério? Assim, A Luíque, o pelo Gustavo, amor de de Deus, repente, Luíque, começou a puxar uma genealogia, uma história de infância. E eu aqui pensando no Não. sol da meia-noite. Mas olha só, pessoal... Não, mas isso é real. Mó cara de que nasceu no Meyer, na Tijuca. É verdade. Belfor Roxo, parceiro. Ó. Olha só, a Questão de história do vestibular. sol da meia-noite é verdade. A latitude elevada do território norueguês favorece esse tipo de fenômeno. Vamos lembrar que o eixo da Terra tem uma leve inclinação, mas Sim, precisamente 23 graus e 27 minutos, e que durante o período de solstício, um dos hemisférios recebe mais radiação solar que o outro. Então, durante o período do verão, a gente vai chegar no verão durante o período da Copa, né? Então, no meio do ano, a gente tem o verão no hemisfério norte, inverno aqui pra gente. Deixa claro, na Noruega, tá aqui. Tá no hemisfério norte, que vai ser o inverno. E tá falando a verdade agora, né? Isso. Estão me Verão acompanhando, no né? hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. E lá a gente vai ter os dias com maior durabilidade. A gente chama também de fotoperíodo. Em alguns países da Europa, eles se aproveitam disso e estabelecem o que já existiu aqui no Brasil até 2019, o horário de verão. Inclusive, saudade. Saudade? Eu sinto saudade de horário de verão. Pra quem não trabalha, né? Mas vem cá. Sentimentos confusos sobre isso. Não, eu acho que... Começava não gostando, depois achava irado, Não, depois era achava legal, maravilhoso porque quando acabava. assim, a gente perde uma hora de sono e aí... Quando a gente vai terminar o trabalho e tá sol ainda. Eu acho que assim, eu ficava só na questão da segurança, porque normalmente a galera que acordava muito cedo pra trabalhar saía, ainda tava escuro, então essa questão da segurança era ruim. Mas, pô, quando tu saía do trabalho, ainda tinha mais, sei lá, mais 1 horinha, 2 horinhas ali, com aquela sensação do sol, de ter o dia, vida, pô, era bom demais. Ô, Gustavo, explica pra galera de casa essa questão do horário de verão, por que cortou. Então, na verdade, o Ministério de Minas e Energia, em 2019, mostrou um levantamento que o horário de verão no Brasil ele não fazia sentido. A diminuição do consumo de energia elétrica ele não era tão significativo. E, naquele momento, o governo da época resolveu não aderir mais ao horário de verão, que não era para todo o país. O Brasil tem 4 fusos horários, gente. Então, dentre esses 4 fusos horários, 2 fusos horários, o fuso amazônico e o fuso de Brasília, aderiam ao horário de verão e não todos os estados, ainda tinha esse detalhe. Se você pegar aí o mapa, você vai ver que as regiões centro-oeste, sudeste e sul aderiam ao horário de verão. Então adiantavam ali, e aí muitas bancas, né, o próprio UERJ, outras bancas de outros estados aproveitavam mais isso e colocavam lá, levando em consideração o horário de verão e faziam uma questão sobre fuso horário. Hoje a gente não tem mais isso, então há uma facilidade. Mas eu posso utilizar isso em alguma questão quando eu estiver relacionando o fuso horário internacional. E você estava falando da Europa, né? Dessa questão de que muitos países têm horário de verão justamente por causa dessa lógica de terem dias que duram mais, não é isso? Exatamente. Eu me lembro de assistir... E dura mesmo ou é uma percepção nossa? Então, devido ao eixo de inclinação do nosso planeta, a gente vai ter uma luminosidade... você fez o eixo. Devido à inclinação, a gente tem um maior período de luminosidade. De fato, o sol pode se pôr até mesmo depois da meia-noite, em alguns casos. Na Noruega é assim. Nos países nórdicos, Noruega, Finlândia, Suécia, em parte da Rússia, a gente vai ter esse fenômeno. Assim como também, quando a gente entrar no verão no hemisfério sul, que é lá para o final do ano, a gente vai ter esse fenômeno acometendo ali a parte da Patagônia. Quando eu fui para o Chile, 9h30 da noite estava sol, pô. Sim, e quanto maior a latitude, mais tempo de luminosidade.
Por isso que a Noruega, quando a gente fala em sol da meia-noite, é porque a Noruega tem território nas mais elevadas latitudes. Ela vai até 90 graus norte ou 90 graus sul. Então a gente tem território norueguês até lá em cima. Então, nesse caso, esse fenômeno acontece bastante, né? Principalmente na época do verão. E aí eu estava lembrando que teve a Copa da Rússia em 2018, e eu lembro de assistir um programa, os caras estavam fazendo uma mesa redonda, era papo de 11 horas da noite, 23 horas no horário local, e tava de dia lá. Aqueles estúdios que são abertos, isso, né? Que é aquele vidro que dá para ver por exatamente. Então isso acontece na Europa, sim, e está relacionado. O principal ponto é esse eixo de inclinação do planeta, que é o solstício. Uma curiosidade, aqui no Brasil, quando você estava falando, né, a gente tem um país de dimensões gigantescas e a gente tem alguns estados e algumas capitais que têm peculiaridades. Por exemplo, João Pessoa. João Pessoa, onde o sol nasce primeiro no Brasil, né? E a gente teve João Pessoa recentemente, e é desesperadora a sensação, porque é papo de tipo 4:30 da manhã, 5, tá dia, tá claro. E era um hotel, era uma parte hotel, então não tinha aquelas cortinas blackout. Irmão, tem 2 filhos, né, rapaziada, que já me assistiu em outros programas, eu sempre falo sobre eles. Benjamin e Elisa, amo vocês. Elisa tem 9 meses, ela não entende. Mas um dia, isso tá pra posteridade, tá pra sempre, né? Então, filha, com 15 anos... Juízo, programa pra família. Juízo, tá, Elisa? Pelo amor de Deus, com 15 anos. Modo pai. Mas, enfim, as crianças não conseguiam dormir. Então, dava 5 da manhã, 5:15, elas já estavam despertas. Você falou, claro, João Pessoa, capital da Paraíba, a gente tem ali a Ponta dos Seixas, na Paraíba, que é o território mais oriental do Brasil. E é bizarramente perto do litoral africano, cara. São quilômetros, assim, eu não vou lembrar de cabeça, porque a gente esteve lá, mas é muito perto em termos de quilômetros, é absurdo. Sim, então está ligado, claro, ao movimento de rotação de oeste para leste. Então, territórios a leste vão receber essa incidência solar primeiro. Então, essa sua percepção foi clara. João Pessoa está numa parte mais oriental do Brasil, né? Junto com o estado da Paraíba. Show. Só para saber, então, o seu palpite, você também acha que é a Noruega, né? Da Noruega. É que do nada a gente começou a dar aula. Tá? É porque voltou, né? Calma, ainda quero saber da Luana. Luana, o que você acha? Olha... Eu acho que a Noruega ganha também. Eu não sei e não tenho muita ideia de placar, não, mas dentro das realidades e tudo, até da questão de disponibilidade de jogadores que a gente tem na Noruega, que são craques. Então, assim, acho que a Noruega... Eu vou no Iraque pra acreditar mesmo. Eu acredito no impossível. Pô, mas eu sou assim um pouco vendo esporte, sabe? Eu tento torcer pra seleção. Porque futebol é assim, tá né? Ali, né? Futebol é assim. Do nada o negócio muda. Mais fraco. Pois é, deixa ela. Tem isso, é verdade. Pra quem não Botafogo sabe, não é Botafoguense. Ela viu? Eu não é falar nada. Não é baile. Não, assim, no impossível é só questão de opinião. Pronto. Sacanagem. Só os loucos sabem. Então tá, já que a gente acabou entrando no modo de aula, né? Quando a gente fala do vestibular, você falou de fuso horário, cai bastante. Fuso horário cai bastante, mas a parte da linha internacional de data, nem tanto em relação ali isso na UERJ é direto, não é? Na UERJ é direto. Na UERJ cai projeção, questão, né? De visão mundo ali, aquela parte que vai questionar a visão eurocêntrica das projeções, e linha internacional de data, né? O antimeridiano, que está em volta ali na ligação entre o Oceano Pacífico, que Estreito de Bering, né? A ligação da Ásia com a América, isso de fato deixa muitos alunos confusos. Então, sim, isso daí é interessante você dar uma olhada. Tá. Luana, pensando no Iraque, na Noruega e no vestibular, tem algum assunto que os alunos podem ficar dando uma olhada? Olha, eu estava esperando o Gustavo trazer esse gancho por conta da questão de território, na questão do global, né, do que a gente está vivendo até hoje em dia, nessa questão da guerra e tudo, com certeza o petróleo. Então a gente consegue trabalhar bastante nessa parte. Vestibular gosta, o Enem gosta, então essa questão do petróleo, a gente consegue linkar os tanto dois. Tanto em química quanto na geografia, né? Tanto química quanto na geografia, quanto na questão histórica também. Então, assim, tem tudo... Até aproveitando essa deixa para contextualizar, é interessante que no processo de segunda revolução industrial, lá no século XIX, você vai ter um pesado investimento em desenvolvimento tecnológico nas universidades. Então, Universidade de Berlim, Universidade da França, universidades inglesas, que vão investir para conseguir desenvolver novas tecnologias. E é justamente nesse contexto que surge o curso de engenharia
engenharia química. Porque engenharia é um curso, um dos mais antigos que existe em nível universitário, mas era para focar na parte do militarismo. Era uma engenharia mais focada no desenvolvimento de armas e de estratégias de guerra. E agora, no século XIX, surge a engenharia química, que daí você vai perceber a capacidade, as condições para poder criar a indústria petrolífera, né? Então, você usar o petróleo como combustível é uma coisa que deriva do século XIX. E aí, como é que funciona essa parada, assim? Tipo, petróleo todo mundo sabe o que é. Mas como é que funciona esse negócio do petróleo virar combustível? O que a química tem a ver com isso? Vamos lá. Primeiro, você falou que o petróleo todo mundo sabe o que é, mas vamos lá. O que é óbvio para mim não é óbvio para todo mundo. É verdade, então, é bom. Pra quem traz não pra sabe, gente. Não, é porque não é isso não. Sai das cordas. Não, tá sensível, cara. O que acontece? Porque em outro programa. Não. Vamos falar. Deixa pra lá. O que acontece? Só na questão da gente entender para eu poder conseguir linkar a explicação toda, tá? A questão do petróleo, o petróleo é um produto bruto de quê? De uma cadeia carbônica, de mistura de cadeias carbônicas de hidrocarbonetos. Carbono, hidrogênio e algumas impurezas. E como é que funciona essa questão do petróleo em si? Como ele é uma mistura de hidrocarbonetos, eu tenho ali dentro do petróleo, literalmente, a possibilidade de tirar gasolina, de tirar combustíveis, diesel, querosene. Através deles eu consigo também variações ali de plástico, eu consigo asfalto. Tem gente que não faz nem ideia de que o asfalto ele vem derivado do petróleo. Só que a gente tem essa questão dos produtos, né, que são derivados. E como é que funciona? Já que você me perguntou como é que funciona, eu vou te explicar como é que funciona. A gente tem um processo de destilação fracionada. O que seria o processo de destilação fracionada? A destilação vai ser a questão do aquecimento de uma mistura de líquidos, beleza? E através desse aquecimento, pela diferença de temperatura de ebulição dessa mistura, dos componentes dessa mistura... vai separando. Eu vou separando. Então, o que acontece? A gente tem ali, em resumo, uma torre de destilação. E nessa torre de destilação, a gente tem várias partes. Conforme a gente vai aquecendo, as substâncias que são menos densas, que são mais leves, elas vão saindo, elas conseguem se separar. Então, por exemplo, um dos primeiros que saem é o metano, que é o CH4, que tem um carbono levinho, gás... A vaca? Oi? O da vaca, ele mesmo. Da vaca. Pra quem não sabe, vocês sabem, né? Pra quem não sabe, eu sei de química. O CH4, metano, é o pum da vaca. Pronto. Então ele sai Mas primeiro... aquele gado esmorrua. Pô, leva a sério. Ele não consegue, não adianta. Ele não consegue, cara. E eu fico assim, o quê? A minha cara, uma interrogação na minha cara. Desculpa. Não, agora você interferiu, você explica o que é o gado esmorrua. É porque nos bastidores a gente sempre fica trocando ideia. É interessante, assim, eu gostaria de elogiar o esforço da equipe de produção, que prepara um roteiro lindo. Todos os episódios que eu gravei, o roteiro tava lá, ó. E a gente pega o roteiro e fala, não vamos usar. Agradeço muito a produção, a galera que tá por trás. Parabéns, muito obrigada. Aqui o roteiro do programa, inclusive, no final. Então, o que a gente faz? A gente fica ali atrás, trocando ideia. E a gente, professora, a gente já se conhece há muito tempo, a gente é amigo, a gente fica batendo papo. E aí, nesses papos, vão surgindo ideias de insights, né? Aí tava Gustavo falando sobre sua origem escandinava. Porque ele nasceu na Noruega. Acreditando nessa origem. Cara, até agora, até esse último segundo que a gente começou a gravar, eu tava acreditando. E aí, quando você começou, porque vovô... Aí eu, tipo assim, como é que ele lembra? E aí ele tava falando que a família dele na Escandinávia, lá na Noruega, ela era pescadora de gado esmorrua. Aí ela, o que é gado esmorrua? Aí eu falei, aquela vaca que a gente cria aqui no pasto. Não? Aí fechou agora com ela falando do metano. Na verdade... É que vocês não acompanharam, mas a gente viveu esse ciclo, então fez muito sentido pra gente. O gado esmorrua é a espécie que produz o bacalhau norueguês. O bacalhau é um processo... E aí a gente tem o gado esmorrua, que é a espécie nobre. Na sexta-feira... Mas que ele não sai metano. Bacalhau é um processo de quê? De secagem do peixe. Disso. Então a gente tem essa espécie do peixe na Noruega que é feito bacalhau, porque o bacalhau é de origem norueguesa, mas o bacalhau ele é um processo de secagem para poder conservar os peixes. Isso não então, é um peixe, né?
Eu acho que o bacalhau não é peixe, ele é um processo. Vocês mas sabiam na Noruega disso? o bacalhau ele acaba que ele é feito dessa espécie de peixe mesmo. Então tem essa informação aí que acho que é interessante. Mas prossiga, Luquinhas. Agora me deixa explicar sobre o petróleo. Não, quem atrapalhou foi o Luiz que meteu o metano na parada do pum da faca. Corta a produção, tudo que aconteceu agora e... Luana, o petróleo. Então, aí o petróleo, voltando, o petróleo, ele passa por esse processo de destilação fracionado. O que seriam o fracionado? São frações, são as partes que vão saindo. As substâncias menos densas, elas vão saindo primeiro e a gente vai ter ali um aumento. Então, gasolina, o diesel, o querosene, o asfalto, aí a gente consegue a nafta. Então, a gente tem ali milhares de subprodutos derivados do petróleo. Como é que o vestibular ele conseguiria cobrar uma questão dessa sobre o petróleo? Primeiro, na questão da estrutura do petróleo, por ser hidrocarbonetos, não. Posso trabalhar cadeia carbônica, posso trabalhar estrutura do carbono, tipo de ligação, hibridização do carbono, SP2, SP3, SP, enfim. E dentro dessa questão do petróleo, para poder a gente voltar para essa parte de combustível, que foi o que a gente estava falando, eu tenho a questão da gasolina, eu tenho a querosene também, que é usada para aviação. E é o seguinte, quando a gente fala da gasolina, que na minha vez de ter carro, a gasolina está custando quase R$7, eu vou reclamar sim. É o seguinte, a gente tem gasolinas que são boas e a gente tem gasolinas que não são tão boas. O que seria essa questão da gasolina boa? Quer falar? Não. Gasolina não tão boa é o posto reclamar sem junto bandeira. Comigo. Gasolina interessa. Aí o pessoal com carro fica... É adulterada, né, no caso. É adulterada. Mas não é nem só essa questão do adultério da gasolina, não. Tem a questão da estrutura da cadeia carbônica. Porque eu não sei como é que funciona um motor de carro, tá? Mas a gente tem a questão da resistência da gasolina de sofrer o processo de combustão. A gente vai colocar aqui um link de um vídeo do motor funcionando. Vou colocar uma foto aqui do motor do carro, tá? Aqui no meio. Clica aqui, ó, na direita do vídeo. De nada aí, tá? E assim, como é que funciona? Ele vai passar por um processo de altas temperaturas, ele vai ser prensado ali para depois ele fazer um boom e começar o carro a funcionar. Mas todo mundo me julgando. A pessoa que entende, assim a pessoa que entende como funciona o carro. Tá dentro, viu? Se o carro fizer boom, sai correndo. Geralmente não confunda com material piroclástico. Não, é para poder ter o start. Não, mas material piroclástico foi de um outro episódio, acompanha Desculpa, aí. Assiste, por favor, esse episódio também. Eu tô puxando vários links, a gente, né? Tá puxando vários links. Maratona aí, gente. A Raíssa lá embaixo anotando assim, minuto tal, ela falou. E é o seguinte, quando eu falei desse boom, mas é porque ele precisa ter resistência, né, a essa pressão e essa alta temperatura para poder conseguir fazer o processo de combustão e fazer o carro funcionar. Então é o seguinte, quando a gente fala de gasolina, a gente tem a saída ali de cadeias carbônicas que podem ser ramificadas, que tem vários ramos, e tem as cadeias carbônicas que são cadeias normais, que tem ali duas pontinhas, carbono primário e carbono secundário só. Cadeia carbônica ramificada, a gente tem carbono que pode ter carbono terciário e pode ter também quaternário. Mas, o que acontece? As cadeias ramificadas, elas são mais resistentes à combustão, a essa pressão para a gente poder conseguir fazer com que o carro funcione. E é a hora que o motor dá uma rateada. Faz o boom, isso aí, faz o boom. Quando ela é ruim, essa. Não, a ramificada é boa. Essa é boa. Essa é boa. Entendi. A normal é... Não, pô, é porque o que acontece? Quando Mas ter resistência é bom, então. Ter resistência é bom, tá. Porque senão ele pega... É porque não vai pegar fogo, mas vamos pensar no seguinte, se você pega fogo muito rápido, você não consegue dar muita energia para fazer com que ele gere, entendeu? Porque falando como consumidor, pessoa que tá ali dirigindo, eu assim, já abasteci nos mais diversos tipos de postos possíveis. Sim. Os mais confiáveis e aqueles que tu olha e fala, pô, cara, certeza que você não vai ficar bom pro meu carro, mas era o que era possível. Cara, quando você começa a usar um combustível de má qualidade, você sente o motor dar uma rateada mesmo. O carro dá aquela engasgada, que é o que a gente fala no popular, isso, né? Ele tem a ver com isso, porque tá demorando a conseguir. Também. Porque o que acontece? Tem a questão da qualidade da gasolina, por ela ser ramificada, ter a estrutura dela, a cadeia dela ramificada, e ela é uma gasolina considerada boa. A de cadeias normais não são de tão qualidade assim, mas também tem a questão do adultério.
Por quê? A gasolina, ela não é gasolina pura. Ele tá demais. Deus. Ui, que ele tá demais. A gasolina do dia. Aí entra uma parte do TDAH mais forte aqui. A gasolina, ela não é pura. Você não vai colocar 100% de gasolina dentro do seu carro. Entendi. Tem uma mistura de álcool com gasolina. Só que o que os postos eles fazem? Quando você quer... Esses postos que não tem bandeira, esses postos que não tem uma qualidade tão boa, eles pegam a gasolina que na faixa ali não é a Anvisa que libera... É a Anvisa que libera... Então, a máquina é a Anvisa, né? Por causa de controle de qualidade. Mas o combustível provavelmente é a... Eu esqueci petróleo. Quem autoriza. Não, mas da questão do ANP. PROCON. Eu tô falando da questão da qualidade, pra poder ver a qualidade, aferir a qualidade. Eu esqueci. Eu não sei, eu não tenho certeza. Pra não falar besteira. É porque, mas assim, o órgão só pra organizar pra galera, Anvisa é uma agência que faz a vigilância da qualidade daquele produto. E aí, de uma forma geral, pensando em sanitário, né? Com o produto sanitário. O PROCON é o órgão que garante o direito do consumidor. E a ANP é a Agência Nacional de Petróleo, que vai fiscalizar a qualidade. Provavelmente devem ser os três juntos, né? Pra poder... Talvez a Anvisa não. Acho que a Anvisa talvez não tenha muito a ver com isso. Porque... Imaginando. Mas, enfim, o órgão responsável pela fiscalização... Ele dá pra gente a possibilidade do consumidor de comprar gasolina, que é uma mistura de gasolina com álcool, para poder, que é o que a gente coloca no nosso carro, né? Uma porcentagem de até 27% de álcool dentro do total. Tá previsto. Isso aí, tá ali numa média legal, né? E se você vai num posto de gasolina e você tem essa questão do problema e tudo que ele tá adulterado, é porque você tem mais álcool do que gasolina dentro dessa mistura, entendeu? Então podem ter essas duas questões. Tanto na questão da quantidade de álcool, que aí a gente considera, que a gente classifica ela como uma gasolina adulterada, e na questão também da gasolina, da estrutura da cadeia carbônica da gasolina. Só que eu vou te perguntar uma coisa, pra qualquer um dos três, até pra você, tá, querida? Eu tô aqui, tipo assim, ó. É o seguinte. Sei. Eu falei pra vocês, comentei, né, que o petróleo, ele dá pra gente vários produtos. Tanto asfalto, quanto o plástico, quanto o querosene, quanto o diesel, quanto a gasolina, o metano, a nafta, diversos. O que é mais interessante desses todos... desses produtos que eu citei aqui, da gente usar. Qual que a gente usa mais? A calçada, né? A gente anda. Não, Sacanagem. cara, pô. Desculpa. Qual desses produtos A gente é mais comercializado, a gente usa mais. Plástico, talvez? Não, eu tô falando assim, na questão de interesse de... Ah, não, gasolina. A gasolina, Isso. né? O que acontece? A gasolina, ela vai ser uma parte da porcentagem do petróleo. Uhum. Só que ela tem ali uma média de 8 carbonos, que é o interessante. Então, tem a questão da octanagem, tudo. A gente tem uma cadeia de 8 carbonos. Os outros, dizem querosene, a gente tem cadeias carbônicas muito grandes. Então, quando a gente tem cadeias carbônicas muito grandes mesmo, 12 carbonos, 14, 20 carbonos, concorda comigo que na questão da oferta e da procura, você ter uma produção de gasolina é muito melhor... Porque a gente usa mais, é mais interessante, só que a gente não produz tanto, porque a gente tem outros produtos que vão saindo ali ao longo, certo? Uhum. Então, existe um processo chamado craqueamento desses produtos, que ele vai fazer com que a gente consiga quebrar esses outros subprodutos que têm cadeias carbônicas muito grandes em cadeias menores, e ele vai dar pra gente a possibilidade da gente ter gasolina derivada dali. Que é o processo de craqueamento, ou então cracking. Entendeu? Pra quem fala, entendeu? Gostaram do meu inglês, né? Sensacional. 50 anos de curso de inglês. Posso falar do Brás, 50 anos de Brasas. Aquelas. Não tá patrocinando. Pode patrocinar, inclusive Brasas, se quiser, tá? Não, tem outra. E é o seguinte, a gente consegue fazer esse processo de craqueamento. Então, o vestibular gosta disso, dessa palavrinha do craqueamento, que é a gente conseguir quebrar essas cadeias carbônicas em partes menores para poder oferecer uma maior quantidade de gasolina, porque é o que a gente tem ali de uso, né? E questão de cadeia carbônica, então, assim, a gente
Cara, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando de petróleo, porque petróleo... Deu uma aula aqui pra gente. Acho que foi onde eu mais falei, né? Mas sensacional. Muito maneiro entender, cara, porque assim, a oportunidade que a gente tem também de aprender com os colegas, eu não fazia ideia disso. Isso que é legal do programa, né? A gente misturar aqui várias áreas de conhecimento. Eu tô aqui também na curiosidade, igual a galera de casa. Então, agora você, Tarek, traz pra gente aqui uma dica pra galera de casa sobre o vestibular e, se for o caso, que você consiga relacionar os nossos países de hoje. Claro. Não, é interessante que o que a Luana estava falando sobre petróleo acaba sendo uma característica, né, Gustavo, sobre a economia da Noruega e a economia do Iraque. Só que é curioso que quando vocês pensam em Noruega, assim, eu vou fazer a mesma coisa que a Luana fez. Vocês pensam num país com guerras, conflitos, grande instabilidade política, ou vocês pensam num país estável, boa qualidade de vida? Nossa, ceninha de filme, né? Carinha de filme de Natal. Isso, né? Carinha de Natal, aquela mão. Number one. Agora tu imagina. Em inglês, pronto. no IDH. Mas continua aí. Sério? Real? Agora tu transporta a tua análise para o Iraque. Ambos países têm o petróleo como peça fundamental das suas economias. Vocês conseguem ter essa mesma visão sobre o Iraque? Não. Alguma. A gente sempre olha para o Iraque... Até pelo histórico, né? A gente... A resistência ali, né? Histórico. Pronto, cara. Que isso, hein? E é interessante a gente refletir isso, por quê? Porque no caso da Noruega, a gente vai perceber uma história, um processo de formação enquanto Estado e nação muito estável e envolvendo, desde o período da Idade Média ali, que os europeus se identificam entre o século V, o século XV até o contemporâneo, uma nação que veio se formando e que se estabeleceu, que configurou seu território de uma maneira orgânica, de uma maneira tradicional, se relacionando com os povos na sua vizinhança, estabelecendo os limites, que é aquilo que a gente imagina que um Estado-nação precisa ser, que é o reconhecimento da existência daqueles indivíduos que são representados por aquele instrumento jurídico que é o aparato de Estado. Agora, no caso do Iraque, não foi assim. No caso do Iraque, a formação do Iraque ela é feita de forma externa. Ela é feita de forma impositiva. Se você olha no mapa, você vai ver a Noruega com fronteiras bastante orgânicas. O que a gente quer dizer com isso? Que elas obedecem ali limites naturais, limites geográficos, limites territoriais que foram construídos historicamente. Enquanto, no caso do Iraque, você vê um país recortado, um país com linhas geográficas muito bem delimitadas. Isso é um sinal de que alguém de fora foi lá e desenhou e não respeitou a complexidade das culturas que lá existem. Qual o contexto em que o Iraque é formado? Ele é formado com o final do Império Otomano. O Império Otomano ele termina no final da Primeira Guerra Mundial, que é um dos países envolvidos na guerra e está do lado dos derrotados. E aí são feitos uma série de tratados no final da Primeira Guerra Mundial para poder definir o que fazer com esses territórios. E aí um tratado, inclusive, pouco falado em vestibular e que as pessoas não têm tanto domínio, é o Tratado de Sèvres. E nesse tratado se estabeleceu uma promessa. Francês agora. Esse aí agora eu fiquei até assim, ó. Brinquei no francês. Mas, enfim, foi feita uma promessa com um povo que hoje está ali no território do Iraque e dos países vizinhos ali ao Iraque, que é o povo curdo, de que se formaria o país do povo curdo, que seria o Kurdistão. No entanto, não é o que aconteceu. Depois você vai ter outros acordos que vão acabar representando a construção dos países como eles são sobre a influência da Inglaterra, que é um dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra configura ali protetorados na região da Península Arábica e o Iraque acaba se tornando um desses protetorados. E aí a gente imagina assim, um país que foi formado com diferentes etnias, com diferentes matrizes religiosas, com diferentes denominações religiosas e que está existindo dentro de uma área em que os outros países ao seu redor também foram formados assim. Só para exemplificar o que ele está falando, o território que hoje seria o Kurdistão engloba aqui Iraque, Síria e Turquia. Esses 3 países, além de outros, como o próprio Azerbaijão, uma partezinha. Mas, cara, você tem que... Para você conseguir a criação de um estado como esse, você tem que ter outros estados abram mão desse território. É algo muito difícil de acontecer. Pouco provável, né? Pouco provável. Até por causa da força dessas potências na região, que são potências regionais, né? São potências que vivem aí da exploração do petróleo naturalmente, mas que também se configuram como potências bélicas. O Iraque se envolveu na maior parte dos grandes conflitos da Península Arábica do século XX e do século XXI. E é interessante que, aí transportando para o futebol, né, já que a gente está no modo Copa, o Iraque tem alguns jogadores na sua seleção que são curdos.
ou seja, que tem essa identidade, mas como não existe esse país, eles acabam representando o país do seu nascimento. Inclusive, o jogador que participou da Copa Asiática de 2007, a Copa da Ásia... Ele é a enciclopédia do futebol. Ele foi eleito o melhor jogador do torneio, ele era da seleção iraquiana, e ele é um curdo. Eu só não vou lembrar o nome, acho que é Mahmoud. Eu tenho quase certeza que é, mas é a galera da produção aí. Vai escrever, vou botar a foto dele, inclusive. Tá vendo a foto aparecendo aqui agora? Então, assim, é uma característica que a gente até falou em outros programas, porque como o futebol e as seleções acabam representando ali de forma imaginária o país, quando você imagina um jogador usando a camisa da seleção iraquiana, você imagina que ele é um defensor daquela bandeira. E, na verdade, não necessariamente, porque talvez tenha sido negada a ele a chance de defender a sua própria pátria. E é o caso do Kurdistão. Inclusive, né, quando foi delimitado o território do Iraque, a gente teve ao norte a maior parte da população curda. No centro, na região central, onde a gente tem a capital Bagdá, você tem a população muçulmana de origem sunita, e ao sul os xiitas. Então você tem ali um mosaico étnico e religioso também. Inclusive, quando você vai ter, na década de 70, o surgimento da ditadura de Saddam Hussein, né, finalzinho ali da década de 70, se eu não estou enganado. Anos 80. Anos 80. Você tem o surgimento de Saddam Hussein. Ele é um ditador sunita que vai combater as outras etnias, as outras vertentes da religião. Né? E é interessante até pegar esse gancho, que o povo curdo ele foi alvo de um ataque com armas químicas por parte da ditadura do Saddam Hussein. Né? Um ataque que levou à morte de cerca de 5.000 pessoas da origem curda. Então é uma situação que é absurda. Gases como o gás mostarda foram usados. O gás mostarda ele tem uma ação, ele tem uma ação no corpo da pessoa. Esse gás foi utilizado pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial, né? Para uso em campo de batalha. E por causa de ataques como esse genocídio, esse ataque que o governante do Iraque fez em relação à sua própria população, por causa dessa resistência e tentativa de separação, que durante anos, décadas, foram debatidas ali nas relações internacionais regras e leis que culminaram hoje na proibição de uso de armas químicas em qualquer tipo de conflito. Ali ele falou sobre o massacre de Halabja, não sei se é o termo certo, ou também chamado de Sexta-feira Sangrenta, que foi esse ataque promovido principalmente contra o povoado curdo. 1988. 1988, exatamente. Antes disso, Iraque também esteve envolvido com seu país vizinho, o Irã. Né? A guerra Irã-Iraque que aconteceu ali no finalzinho da década de 70, principalmente num rio que é uma confluência entre o rio Tigre e o Eufrates, o Chat al-Arabi. Então, o controle sobre essa área. Então, foi uma guerra que aconteceu entre Iraque e Irã. Por quê? Porque o Chat al-Arabi ele vai desembocar no Golfo Pérsico, que é uma importante rota de escoamento do petróleo. A gente está falando muito sobre o Estreito de Hormuz, né? Mas o Chat al-Arabi também é interessante. Esse nome que é difícil de pronunciar, mas é a confluência. É um canal que surge da confluência desses dois rios que eu acabei de falar, o Tigre e o Eufrates, e que foi alvo de disputa entre esses dois países no finalzinho da década de 70. E eu acho muito legal, muito rico que vocês percebam, caros alunos, espectadores do programa, como que o futebol, ele além de uma prática esportiva, é uma dimensão de uma manifestação político e ideológica de grupos, né? Ou seja, a gente só reforça mais uma vez que não é só futebol. Não é só futebol, como uma grande rede de televisão acaba usando como mote, né? Mas de fato não é, porque tu imagina essa situação, tu imagina o cara que esse personagem que eu citei, que jogou na seleção iraquiana e que foi o melhor jogador da Copa Asiática. Quando ele tá lá sendo premiado e com a bandeira do Iraque atrás dele, em alguma medida esse movimento é um movimento de violência contra a existência dele mesmo como atleta. Porque se ele tivesse a possibilidade, ele não estaria jogando na seleção do país que realizou aquele crime que realizou contra as pessoas que em alguma medida eram seus familiares, eram seus vizinhos. Estamos falando de 1988, a gente está falando de um torneio que aconteceu em 2006. Então, assim, forte, né? É bem possível que ele já fosse... É bem possível que ele já fosse nascido, é bem possível que ele tenha sido sobrevivente desse ataque. Então, assim, é importante a gente entender que o futebol ele é uma expressão de valores identitários.
E, além disso, ele é uma expressão social, que reflete a maneira como a sociedade se comporta. Quando a gente vê, por exemplo, briga de torcida no estádio, a gente vai pensar, não, é porque no estádio pode tudo. Na verdade, não. Isso é uma manifestação, isso é uma dimensão da existência social desses indivíduos, que ali entendem que é um espaço possível para isso, mas que talvez sejam pessoas que estão alimentando esse sentimento de violência em outros espaços. Então, o futebol dá muito espaço, muito lugar para a gente discutir assuntos que são muito importantes e que caem no vestibular, que no final das contas é o que a maior parte dos nossos alunos está interessado, né? Não, sem dúvida. Eu queria puxar o gancho e falar de novo de petróleo. Eu acho que vai ser esse assunto o episódio todo, né? Porque do petróleo, o Iraque, como a gente acabou de falar, está envolvido com petróleo. É um dos fundadores da OPEP. O que é a OPEP? Perfeito. Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que nada mais é do que um cartel. Os países eles vão controlar a sua produção trabalhando com a lei da oferta e demanda. Então, alguns eventos que aconteceram, eventos históricos, primeiro, segundo choque do petróleo, a própria guerra no Golfo também, foram eventos em que a OPEP agiu, diminuindo o preço, diminuindo a produção do petróleo. Artificialmente o preço, né? Isso aí. E aí, quando você diminui o preço, já estou na ideia do preço, da produção do petróleo, você acaba elevando o preço do petróleo. Então, falar do Iraque é falar da OPEP. Inclusive, uma notícia quente. Bomba! Mas não, fofoca. Dá um close aqui, por favor, em cima dele. Do norueguês. Dá um close no norueguês. Olha lá, Haaland. Mas não tem nada a ver com... Agora que eu percebi a besteira. Paz. Você tem a oportunidade de não falar. Você quer continuar o assunto? Emirados Árabes Unidos saiu da OPEP. Essa informação. Meu Deus. Essa é a informação que eu tenho. Não, agora eu tenho certeza que vocês não vão conseguir nem jantar. Vocês não conseguem nem jantar, parceiro. Os Emirados Árabes, eles mesmos. Onde tem Dubai. O Emirado Árabe mais famoso é Dubai, né? Você tem vontade de viajar para Dubai? Catar, Emirado. Não é um país, né? Quando eu falei, não, é Doha. Não. Doha é a capital do Catar. Os Emirados mais famosos, Dubai e Abu Dhabi. Dubai. Mas Doha é a capital do Catar. Pronto. Cara, Abu Dhabi é uma palavra legal de falar, né? Abu Dhabi. Né? Cara, do nada. O programa rolando. Alfabetização. Trocação aqui. Abu Dhabi. Mas a gente tava falando de petróleo. E a gente, lembrando das coisas, eu tava falando de plástico e tudo. Aí eu tenho algumas palavras que eu acho que são legais de pronunciar. Tipo, Abu Dhabi, plástico e pacote. São palavras que são legais. Gente, ela tá trabalhando muito, gente. É sexta-feira quando a gente tá gravando. Já Não, entendam. Eu já trabalhei de manhã, a gente tá gravando de tarde. Mas olha só, isso faz muito parte do nosso dia a dia, né? O cansaço. Tá. Inclusive... Sociedade do cansaço. Vamos começar a falar disso. O cansaço mesmo. Inclusive pro vestibulando, né, gente? É verdade. Vocês têm alguma dica aí pra galera não ficar tão cansada, tão... Aliás, nosso show é pra isso, né? Eu tenho. É falar de vestibular pra vocês não se cansarem. Eu dei uma dica. Mas traz aí pra gente um modo aí. Para as pessoas não ficarem cansadas. Descansem. Não. É muito Durmam. importante. Vamos organizar a rotina dos nossos alunos. Descansa, vendo aqui a nossa resenha. E essa resenha coisa nenhuma. Mentira. Para. Não. Descansa. Não descansa vendo a nossa resenha. A nossa resenha você tá com o caderno aberto, fazendo ali os seus apontamentos ali pra tu conseguir fazer os exercícios que a gente preparou. Assistindo a gente. Pelo amor de Deus, não. Mas o que você tá falando é importante. É ter esse momento mesmo planejado na tua rotina, né, cara? Verdade. Se você não tiver... pegar o caso de nós adultos, assim, a gente tem outras responsabilidades, a gente não vai fazer o vestibular no final do ano. Quero mais ser adulta. Tá difícil ser adulto. Tá horrível ser adulto. Tá difícil pro vestibular também, né, mais uma vez, desabafando, a gente, como adulto, a gente tem que reservar no nosso dia tempo pra gente curtir, tempo pra gente fazer atividade física, tempo pra gente descansar. E se a gente precisa, e a gente não tá submetido ao estresse de precisar ser avaliado e conseguir construir uma aprovação num concurso, que é o caso do vestibular, cara, vocês precisam ainda mais. Até porque a fase da vida que vocês estão é a fase de, cara, se divertir, formar memórias, ter lembranças, criar e fortalecer relacionamentos. Então, assim, me espanta a ideia de você estar vivendo só estudando. Se tu tá fazendo assim, é bem possível que... É equilíbrio, né? A gente fala do esporte, saúde mental e o estudo, né, no caso. Tem essa questão que você falou, Tarek, deles
saberem dividir isso tudo e acaba que, em paralelo, tem essa questão da cobrança até dentro de casa e a da autocobrança também, que eu acho que é a pior de todas, nessa questão de precisar passar ou então, às vezes, não é nem questão de... Eu acho que o pior do que a cobrança de precisar passar é a falta de autoconhecimento do aluno estar em ano de vestibular e não ter certeza do que quer fazer. Isso, pra mim, eu acho que ainda pega um pouquinho. Ansiedade. Isso aí, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Então, assim, eu sempre falo pros meus alunos, e tô falando pra você que tá assistindo agora, é que a gente está vivendo uma época, né, muito ansiosa, onde todo mundo tem ansiedade, onde todo mundo tem essa questão e essa cobrança, essa autocobrança. A vida tá tudo muito rápido, tudo muito acelerado. Então, a primeira coisa que eu sugiro e que eu falo para os meus alunos é: sejam gentis. Sejam gentis com vocês. Então, eu acho que a gente precisa, de repente, mostrar que dá pra gente se divertir, dá pra gente brincar, dá pra gente zoar, dá pra gente sair. E a gente precisa estudar, a gente precisa correr atrás. Porque, imagina, a gente estuda, né? A gente está o tempo inteiro ali se atualizando, estudando. Então, dá pra gente fazer tudo isso com equilíbrio e sejam gentis com vocês. Acho que esse é o mais importante, assim. E pegando carona no que a Luna tá falando, a gente tem que tomar cuidado com um aspecto que a geração de vocês tá sofrendo mais ainda do que a gente sofreu, que é a toxicidade das mídias digitais e das redes sociais. Porque às vezes tu vai pensar, tá, então eu tô descansando. Então meu momento de descanso é o momento que eu vou ficar aqui rolando o feed da minha rede social. Só que esse não é um descanso eficiente, não é o melhor descanso possível e tampouco poderia ser tratado como o melhor lazer possível, porque o que você é exposto e submetido nesses espaços muitas vezes eleva o teu grau de cortisona, ou então eleva a tua condição enquanto pessoa que está lidando com ansiedade. Então, por mais que seja difícil a gente fazer esse desplug, essa desconexão, ela é necessária, especialmente no ano que tu tá, sabe? Porque se tu não se expuser a atividades físicas, ao ar livre, a relacionamentos interpessoais, se você não se expuser a descanso de fato, a leitura, você vai ter muita dificuldade de gerenciar essas expectativas, que é o que a Luana estava dizendo. Porque tu vai estar sempre recebendo informações sobre vestibular na sua rede social, você vai estar sempre vendo outras vidas que não são a sua na sua rede social. Aí vem a comparação. E tu começa a ficar naquela lógica de estresse e tu não se desconectou, tu não relaxou, tu não aproveitou, então tu gastou um tempo muito grande com uma parada que só te fez mal, sabe? Então é a hora de você parar e calibrar o teu uso de telefone. Parece ser um assunto de pai, o Tarek é pai de dois. Filha, te amo. Filho também. Mas é verdade, mas faz sentido total. Quando a gente usa as redes sociais, a gente fica ali o tempo inteiro estimulando o nosso cérebro, né? Então tem uma liberação de um monte de hormônio. Eu não vou entrar em detalhes porque isso é biologia, para não falar que é um hormônio errado e eu ser julgada. Mas isso. O cortisona é cheio de medo, tá? Mas esse papo é importante e eu vou puxar pro conteúdo aqui rapidinho. Boa. Porque Noruega, da mesma forma que tem o sol da meia-noite, e o sol da meia-noite libera vitamina D, a gente tem que receber um solzinho, é bom. Não adianta você ficar aí igual um morcego no seu quarto e tudo mais. Não, vai passear, vai curtir. A gente fala no intervalo de aula pra eles isso. Vai lá, vai dar uma volta, vai conversar. É importante. Na Noruega, você tem o outro lado da moeda, porque quando a gente entra no inverno no hemisfério norte, aí agora você não já vai ter mais o sol da meia-noite. Agora é a área de penumbra. Lua da meia-noite. Que é naturalmente. Né? Não, você vai ter um período noturno. Posso te contar uma coisa sobre muito a noite? maior. Geralmente tem lua. Você vai ter um período noturno bem maior. Ai, quinta série aqui, gente. Vai, difícil ter uma série aqui. Vai lá, pelo amor de Deus. Não. A noite é noite. Tu respeitou todo mundo, a gente vai te respeitar, irmão. Vai lá. Então, um período noturno bem maior. Isso acaba também influenciando, gerando aumento de doenças psicossociais. Ou seja, o modo Copa é futebol, é vestibular, é assunto sério e também é saúde mental. Então, guardem um pouquinho de cada professor. Estaremos aí em vários episódios, sempre falando com vocês, diretamente com vocês aí de casa. Porque a gente preza pela boa saúde de vocês e que vocês passem no vestibular. Que vocês se encontrem no mundo daqui pra fora, mas lembrem de vocês no dia de hoje, tá bom?
Professores, muito obrigada pelo papo de hoje. Foi sensacional. Foi Tchau, galera. Até a próxima. Se inscrevam no canal. A gente falou disso. Não sei se a gente falou. Se inscreve no canal. Curte. Comenta. Chamadinha. Eu sou professora, Não, galera. a gente tá de olho nos comentários, né? Isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Beijo.